Graça e paz a todos que nos assistem. Para a nossa meditação de hoje, gostaria de convidá-lo a abrir a Palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo registrou Marcos, capítulo de número 5, onde leremos do versículo 21 ao 24, depois do 35 ao 43. Marcos 5, de 21 a 24, e de 35 a 43. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Oremos. Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos a bênção do Senhor sobre nossa vida neste momento. Que a Tua palavra, Deus, venha falar ao nosso coração e que assim o Teu Santo Espírito capacite-nos a compreendê-la, para que sejamos edificados e assim vivamos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Que nos transforme a Tua palavra conforme o Teu desejo. É o que te pedimos, ó Deus, agradecidos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Uma matéria publicada numa revista que trata sobre saúde fala sobre os medos ocasionados pela pandemia. Medos que as pessoas estão sendo acometidas nos dias atuais. É o medo de morrer, medo de perder familiares e amigos, medo de ficar sem trabalho e não ter dinheiro para sobreviver, medo de ficar isolado por muito tempo, de se aproximar de pessoas e contrair o vírus. Mas essa matéria também fala sobre a necessidade que nós temos de saber lidar com esses medos, ou até mesmo se as situações chegarem a concretizarem, se o medo o qual nós temos realmente bater a nossa porta, como devemos nos portar. O fato é que a intenção deste artigo é nos ensinar a lidar com essas situações, de maneira que elas não venham a gerar outras consequências em nossas vidas, outros desdobramentos. Então, diante dessa realidade, eu gostaria de deixar duas perguntas iniciais a você. Quais os seus medos hoje? O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua tranquilidade? O que tem tirado o seu sono, a sua fome? E a segunda pergunta é: diante desses medos que você tem hoje, como você tem lidado com eles? É interessante que, de certo modo, o texto que nós lemos no Evangelho de Marcos fala-nos de um homem que foi tomado do medo de perder a sua filha de 12 anos frente à enfermidade que ela foi acometida. É interessante que o Evangelho de Marcos, o autor, ele tem a intenção de afirmar que Jesus é o Filho de Deus
E é justamente isso que ele começa a dizer no capítulo 1, versículo 1. E assim, por ser o Filho de Deus, ele tem o poder sobre o diabo, por ser o Filho de Deus, ele tem o poder sobre as doenças, e por ser o Filho de Deus, ele tem o poder sobre a morte. E é exatamente a partir do capítulo de número 5 que nós vemos essas realidades sendo descritas de forma mais direta, pois o Senhor Jesus liberta um jovem que há muito tempo estava possesso de um espírito imundo, e após libertá-lo faz desse jovem um missionário, que é o que está descrito exatamente no capítulo 5, verso 20. Mas logo após, nós temos o relato onde Jesus cura uma mulher que era acometida de uma hemorragia durante 12 anos. E então, essa mulher já havia gastado tudo que tinha, tudo que possuía, já havia ido a todos os médicos possíveis, e já não havia mais esperança para a vida dela. Mas o Senhor Jesus, por meio do seu poder, cura esta mulher. E exatamente no texto que nós lemos, também nós vemos o momento onde o Senhor Jesus ressuscita essa menina de 12 anos que havia morrido. Portanto, é diante de quem é Jesus e frente ao seu poder e compaixão que nós somos desafiados a vivermos os nossos medos, nossas crises enfrentadas no dia a dia. É diante de Jesus e de quem Ele é diante do seu poder que, assim como Jairo, nós somos convidados a vivermos crendo em Jesus. E então, diante desse texto, eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema Vivendo pela Fé em Jesus Cristo. Mas o que esse texto ensina-nos sobre como vivemos pela fé em Jesus Cristo? É interessante que esse texto vem nos ensinar a viver pela fé em Jesus Cristo. E assim, mostrando-nos que para viver pela fé em Jesus Cristo, devemos, em primeiro lugar, apresentarmos nossas causas a Jesus. E é isso que nós vemos a partir do versículo de número 21 do nosso texto. Vamos ver. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. É exatamente isso que esse homem faz, pois, frente ao medo que Jairo foi acometido de perder a sua filha de 12 anos, ele vai até Jesus Cristo e apresenta a sua causa a ele. Mas antes de prosseguirmos, é importante entendermos quem é Jairo e a amplitude do medo que ele estava sendo submetido. O texto fala-nos que Jairo era um dos principais da sinagoga. A sinagoga ela teve origem por ocasião quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. E já não tendo mais o templo para adorar a Deus, eles reúnem-se em casas onde a palavra de Deus era lida e onde eles podiam louvar a Deus. E com o regresso do exílio, eles então levam de volta para Jerusalém as sinagogas. E as sinagogas então passam a ser o local onde os judeus se reuniam para lerem a palavra de Deus, para estudarem aos sábados, mas durante a semana também a sinagoga era usada para o estudo da Torá e também utilizada como o tribunal de justiça deles. Assim, Jairo tinha grandes responsabilidades na sinagoga, pois ele cuidava dos rolos das escrituras, ele distribuía ofertas e ele administrava e cuidava das instalações da sinagoga. Na função de Jairo, ele era considerado como uma das pessoas mais importantes e mais respeitadas da comunidade. Jairo, então, era uma pessoa influente, Jairo era uma pessoa de destaque e Jairo era uma pessoa admirada por todos. E com relação à sua filha, a amplitude do medo que ele estava sofrendo é justamente porque, primeiramente, Lucas, no capítulo de número 8, verso 42, fala-nos que
ela era filha única. Então, na verdade, quando Jairo vê a sua única filha de 12 anos à beira da morte, ele vê a possibilidade da sua descendência não ter mais continuidade. Além do que, dentro dos costumes judaicos, aos 12 anos de idade, a menina virava mulher e, portanto, ela estava em uma idade onde era considerada pelos pais a idade onde ela já tinha a possibilidade de dar a continuidade à questão da descendência. Portanto, mesmo Jairo sendo uma pessoa de prestígio, uma pessoa religiosa, uma pessoa influente, frente ao medo e à possibilidade de perder a sua única filha, Jairo vai até Jesus e apresenta-lhe a sua causa. E isso Jairo não faz de qualquer jeito. Jairo, ao colocar-se diante de Jesus para apresentar a sua causa a Jesus, ele demonstra um senso de urgência, justamente porque, com certeza, Jairo já havia esgotado todos os meios na tentativa de salvar a sua filha. Talvez já tivesse levado médicos, usado de medicamentos, de receitas caseiras, enfim, os meios esgotaram-se. E então, com urgência, Jairo apresenta-se diante de Jesus. Mas Jairo não faz isso de qualquer jeito. O texto nos fala que insistentemente Jairo suplicava a Jesus. É interessante que na versão King James, esse versículo é traduzido como Jairo pedia aos prantos e com insistência. Em outras palavras, Jairo começa a chorar diante de Jesus e de forma insistente ele começa a clamar a Jesus para que vá com ele para curar a sua filha. Mas Jairo também, ao apresentar-se diante de Jesus, ele humilha-se diante do Mestre, porque ao ajoelhar-se era uma forma de humilhação diante de uma pessoa. Além do que, um judeu verdadeiro, ainda mais um chefe de sinagoga, ele jamais se ajoelharia diante de um homem. E Jairo então teve com certeza romper as barreiras do preconceito, porque haviam pessoas perto e as pessoas o conheciam porque ele era conhecido na sociedade. Mas mesmo assim, Jairo, em prol do medo que ele estava passando e no desejo de curar a sua filha e apresentar a sua causa diante de Jesus, Jairo chora, Jairo persiste, Jairo ajoelha-se humilhando-se diante de Jesus. Mas não somente isso, Jairo apresenta-se diante de Jesus com fé, porque o versículo de número 23 nos fala que Jairo diz a Jesus: vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Com certeza Jairo, como sendo o chefe da sinagoga, ele vinha ouvindo falar acerca de Jesus e dos milagres que ele vinha realizando na região. E uma das formas que Jairo, com certeza, ouviu acerca de Jesus, sobre os milagres dele, é que Jesus impunha as suas mãos sobre as pessoas para curá-lo. Então, com fé, Jairo apresenta-se diante de Jesus e diz: venha, impõe as tuas mãos sobre a minha filha, que eu tenho certeza que ela viverá. Portanto, não espere mais. Se você está sendo acometido por medos, por situações que têm abatido você, não espere mais. Com urgência, vá até Jesus e apresente em oração a sua causa. Rasgue o seu coração diante dele, derrame lágrimas, seja persistente, humilhe-se na presença dos reis, não importando quem seja você, não importando com que os outros pensarão a seu respeito. Apresente-se diante de Jesus com fé. Apresente a sua causa a Jesus, crendo que ele tem poder para te ajudar. E assim como Jesus, diante do clamor de Jairo, diante do choro de Jairo, diante da urgência dele, diante da humilhação dele, diante da fé dele, Jesus demonstra interesse por Jairo. Porque o versículo de número 24 nos fala que Jesus foi com ele. Jesus, então, acata a causa de Jairo, apresentada a Jesus, e vai com ele para a sua casa. Assim também, você é convidado, nós somos convidados a entendermos que isso é viver pela fé em Jesus.
é apresentarmos diariamente sobre Ele todas as nossas ansiedades, é lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque é Ele quem tem cuidado de nós. É isto que Pedro nos fala em sua primeira carta, capítulo 5, verso de número 7. Viver a fé em Jesus Cristo é apresentar-se diante dele e então levar aquilo que tem nos trazido medo, aquilo que tem nos acontecido, e nos humilharmos, prantearmos, demonstrarmos fé, demonstrarmos urgência, reverenciarmos o Senhor, na certeza de que somente Ele é capaz de resolver a nossa situação. Mas no segundo momento, nós aprendemos que viver pela fé em Jesus Cristo implica em termos uma fé inabalável. É isso que nós vemos no verso de número 35 e 36. O texto fala-nos o seguinte: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A caminho da casa de Jairo, Jesus para com o fim de curar uma mulher que já há 12 anos estava enferma. É o relato que nós temos a partir do verso de número 25 do capítulo 5 de Marcos. E esta mulher, como já foi citada na introdução, ela já havia gasto tudo o que tinha, já havia visitado todos os médicos, já não tinha mais esperança, e então, no ato de fé, ela procura a Jesus. E é exatamente neste momento em que Jesus para curar esta mulher, que ele ensina a Jairo que se ele quer viver pela fé, ele deve ter uma fé inabalável. Fé esta que, mesmo em frente às más notícias e complicações da situação que nós estamos vivendo e que Jairo estava vivendo, ele deve continuar firme, crendo em Jesus. Assim, Jesus ensina a Jairo: quando você quer viver pela fé em mim, não se importe com aquilo que é dito, não se importe com aquilo que aconteça, simplesmente creia. Se pararmos para pensar nesta situação, com certeza Jairo já estava ansioso pelo fato de Jesus ter parado. Porque Jairo, quando procura a Jesus para apresentar-lhe a sua demanda, Jairo tem pressa, porque ele sabe que o tempo não está a seu favor. Ele sabe que a doença da sua filha a estava levando embora. Então eles tinham que ir rapidamente da onde Jesus estava até a casa de Jairo. E então o fato de Jesus parar no meio do caminho para curar aquela mulher, para dialogar com aquela mulher, com certeza começou a incomodar a Jairo. E ainda o fato de quando Jesus estava conversando com aquela mulher, o texto nos fala que homens conhecidos de Jairo chegaram para avisá-lo acerca da morte da filha. A tua filha já morreu. Não adianta mais Jesus ir até a tua casa, porque você ainda continua a incomodá-lo. Mas é exatamente neste momento que Jesus, ao ver o coração de Jairo, com certeza que quase parou diante da notícia da morte da sua filha, Jesus, ao ver o rosto de Jairo, que com certeza ficou abatido, Jesus, ao ver o semblante de desesperança dele, é exatamente neste momento, talvez que Jesus tenha contemplado alguma lágrima correndo dos olhos de Jairo, que Jesus o orienta a continuar crendo, pois a fé ignora os rumores e a piora das situações. É interessante nós olharmos para outras traduções acerca desse versículo. A Bíblia King James traduz esse versículo dizendo o seguinte: tão somente continue crendo. E a Bíblia, a Mensagem, traduz da seguinte forma: não dê atenção a eles, apenas confie em mim. É exatamente isso que devemos fazer se quisermos realmente vivermos uma vida com a fé em Jesus Cristo. Por pior que a situação pareça,
ou por pior que as notícias cheguem, nós devemos simplesmente continuar crendo. É muito interessante, olhando para esse texto, entendermos que Jesus, ele vê a situação de Jairo, ele conhece a Jairo e ele o orienta. Continue crendo. De repente, Jesus, com certeza, pode ter usado o caso daquela mulher para motivar a Jairo. Diante da morte da filha, talvez Jesus tenha dito para Jairo: você está vendo essa mulher aqui, Jairo? Então, fazia 12 anos que ela estava enferma. Esta mulher aqui que está diante de nós já tinha gasto todo o seu dinheiro, todos os seus recursos. Esta mulher que está diante de nós já não tinha mais esperança. Essa mulher que está diante de nós é excluída da sociedade. Você está vendo essa mulher, Jairo? Faça como ela. Simplesmente creia, porque agora ela é uma mulher curada. Ela é uma mulher que pode ir para sua casa em paz, sem o seu sofrimento. E é neste momento, então, que Jesus está diante de Jairo, da notícia da morte da filha dele, que Jesus o incentiva, o motiva. Tão somente continue crendo, não dê atenção ao que é dito, apenas confie em mim. Aqui Jesus nos ensina que os fatores externos não devem afetar a nossa fé. É isso mesmo, aquilo que acontece ao nosso redor não deve afetar a forma como nós cremos no Senhor Jesus, não deve afetar a nossa fé em Cristo Jesus. É interessante que o autor C.S. Lewis nos fala que no meio da crise, a fé tem que sobrepor as emoções, pois o grande inimigo da fé não é a razão, mas são as nossas emoções. Portanto, não podemos impedir que muitas vezes as situações piorem, mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. Uma forma de entendermos essa fala é justamente compreendermos que nós não temos o controle sobre aquilo que acontece à nossa volta muitas vezes, mas nós temos o controle sobre a forma como reagiremos àquilo que nos acontece. Se eu estou passando por uma dificuldade e a situação é agravada, eu escolho, eu decido como eu reagirei ao agravamento desta situação. É isso que Jesus está querendo ensinar a Jairo. Não deixe que os acontecimentos exteriores o levem a perder a sua fé. Controle-se. Continue crendo em mim. Independente do que os teus olhos estejam vendo, independente do que as pessoas estejam dizendo, independente ao que a lógica esteja afirmando, simplesmente continue crendo em mim. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Justamente por isso o Senhor Jesus nos fala que no mundo nós passaremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Com estas palavras, o Senhor Jesus está dizendo: tenha no seu coração a coragem, tenha no seu coração a motivação para enfrentar as adversidades que vierem, olhando para mim, porque eu venci o mundo. E se vocês cuidarem do coração de vocês, vocês seguirão adiante, vocês conseguirão passar por essas dificuldades com a fé firmada em mim. É uma fé inabalável que Jairo está sendo ensinado. E uma fé inabalável é aquela que entende que mesmo que a situação piore, é isso mesmo, uma fé inabalável é aquela que mesmo diante da notícia da morte, mesmo diante de Jesus ter parado no meio do caminho, nós devemos continuar crendo que Jesus ainda está no controle. Ele tem o controle da situação. Ele não perdeu. Isso nós podemos nos recordar olhando para dois fatos. Primeiro, quando os discípulos são impelidos por Jesus a pegarem um barco e atravessar o mar. E durante o cair da noite eles são acometidos por uma tempestade, uma grande tempestade, e Jesus está orando. E Jesus então passa a noite inteira orando. E na quarta vigília da noite, por volta de 6 horas da manhã, somente é que Jesus vai ao encontro deles.
Jesus não tinha perdido o controle, por pior que estivesse a tempestade, por pior que fossem os relâmpagos e os trovões, por mais agitadas que fossem as ondas, Jesus ainda está no controle. E um outro fato que nos leva a entender que uma fé inabalável é aquela que, independente do que esteja acontecendo, nós devemos continuar crendo, é o fato de Lázaro. Porque quando Jesus chega à casa de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. E então, as suas irmãs e as pessoas diziam: se você tivesse chegado antes, se você tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Mas Jesus jamais chega atrasado. Jesus jamais é pego de surpresa. Mesmo 4 dias depois da morte de Lázaro, ele diz para a irmã de Lázaro: simplesmente creia, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E assim o Senhor Jesus chama Lázaro para fora do túmulo, e Lázaro sai. Porque uma fé inabalável, Jesus está ensinando a Jairo, uma fé inabalável, Jesus está nos ensinando, é aquela que não importa o que esteja acontecendo, não importa o nível de dificuldade que está a situação, devemos simplesmente continuar crendo nele. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que é na hora que os nossos recursos esgotam-se que Jesus nos convida a crer nele somente. É quando já não temos mais o que fazer, é quando já não temos mais o que esperar, é que Jesus nos diz, assim como disse para Jairo: simplesmente continue crendo em mim. É interessante olharmos para essa questão no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 14, verso de número 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Nós estamos aqui diante do momento onde o povo sai do Egito. Porém, Faraó, inconformado, pega o seu exército e começa a perseguir o povo pelo deserto. E o povo é levado, reage pelo que vê, a olhar para trás e ver a Faraó, e ver o exército de Faraó. O povo se arrepende de ter saído do Egito, o povo deseja para si a morte. Mas Moisés, é neste momento que ele exatamente dirá para o povo: não se importem com aquilo que vocês estão vendo, não temais, aquietem-se e vejam o livramento do Senhor que hoje vos dará. É isso que Jesus está dizendo para Jairo. Não se importe com a notícia que foi trazida até você de que ela morreu. Simplesmente aquiete-se e veja o livramento que eu darei a você. Se você quer viver pela fé em Jesus Cristo, aprenda a ter uma fé inabalável em Jesus. Simplesmente continue crendo. Mesmo que as estatísticas estejam ruins, simplesmente continue crendo. Mesmo que a situação tenha piorado, simplesmente continue crendo. Mesmo que as notícias não sejam muito boas, simplesmente continue crendo. Mesmo que a situação aos olhos humanos não tenha mais jeito, simplesmente continue crendo. Viver pela fé em Jesus Cristo é ter uma fé inabalável nele. E por fim, viver pela fé em Jesus Cristo é exatamente reconhecer a sua autoridade. A partir do versículo de número 37, nós podemos ver essa questão. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele,
e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Por fim, o texto ensina-nos exatamente sobre a autoridade de Jesus e o desafio de que a reconheçamos. Pois, mesmo diante da morte da menina, Jesus, o texto nos diz, ele toma Pedro, Tiago, João e Jairo e vão até a casa dele. O que nós faríamos no lugar de Jesus? Nos despediríamos de Jairo com um abraço, dizendo: agora já não adianta irmos mais até a tua casa? Mas não é isso que Jesus faz, pelo contrário. Mesmo diante da morte, Jesus segue para fazer aquilo para o qual ele havia sido chamado por Jairo. Mesmo diante da notícia da morte, ele sabe que ele ainda tem autoridade para mudar a situação. E chegando à casa de Jairo, nós vemos que Jesus encontra um misto de tristeza e alvoroço. São pessoas chorando, são pessoas pranteando muito. O texto nos fala no verso de número 38. Era comum naquela época, quando pessoas faleciam, a contratação de músicos e pessoas para chorarem, justamente para, em voz alta, prantearem, dizerem palavras de tristeza acerca do que estava acontecendo. E as pessoas da família choravam. Era isso que estava acontecendo na casa de Jairo. Diante da morte, já haviam sido pessoas contratadas para chorarem, pessoas contratadas para tocarem instrumentos e assim demonstrarem a grande tristeza que a família estava vivendo. Mas Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade, porque ele chega lá e mesmo diante do evento da morte, ele diz para aquelas pessoas: por que vocês estão tão desesperadas? Por que vocês estão chorando e pranteando tanto? A menina não está morta, ela está simplesmente dormindo. E Jesus aqui, ele não está desprezando a morte. Pelo contrário, Jesus entende realmente que aquela menina está morta. Mas Jesus sabe quem ele é. Lembrem-se que Marcos quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e o Filho de Deus, ele tem poder sobre a morte. Então, diante da afirmação de Jesus que aquela menina estava dormindo, o texto nos fala que aquelas pessoas começam a rir dele, aquelas pessoas começam a caçoar de Jesus, começam a desprezá-lo, verso de número 40, justamente porque aquelas pessoas que ali estavam não reconheciam a autoridade de Jesus. Mas é no quarto onde nós temos a menina, é no quarto onde Jesus leva Pedro, Tiago, João, Jairo, sua esposa e Jesus. É lá que ele mostrará, mais uma vez, que quando nós queremos viver com a fé em Jesus Cristo, nós devemos crer na sua autoridade. Eu fico imaginando aquelas pessoas fechadas no quarto com Jesus e com a menina morta. Talvez no coração deles eles ficassem a pensar: o que nós estamos fazendo aqui? As pessoas já estão lá fora chorando, a minha filha já está morta aqui. O que nós estamos fazendo? É justamente nesse momento que virá a lição para todos aqueles que ali estavam com Jesus. E então, mesmo que eles estivessem com os corações duvidosos, eles compreenderão que Jesus não somente tem autoridade sobre demônios, que Jesus não somente tem autoridade sobre o tempo, que Jesus não somente tem autoridade sobre doenças, mas que Jesus também tem autoridade sobre a morte. E é exatamente isso que nós vemos nos versículos de número 41 e 42, onde Jesus pega aquela menina que estava morta pela mão e diz: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E o texto nos fala que imediatamente aquela menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aquele Jesus que estava com eles ali tem autoridade sobre a morte, assim como demonstrou autoridade ao chamar Lázaro: vem para fora, assim como demonstrou
autoridade ao ser ressurreto por Deus no terceiro dia após a sua morte. Quando você olhar para o problema que está enfrentando, ou para o medo que o tem abatido, não diga que não tem mais jeito. Não coloque o selo da desesperança. Não se desespere, pois diante da autoridade de Jesus, quem dá a última palavra é sempre Ele. Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, o texto nos fala que o Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi dada sobre o céu e terra. A autoridade que Cristo já tinha demonstrado em seu ensino, milagres, perdão de pecados, expulsar demônios, Jesus demonstra sobre a morte também. Quer viver pela fé em Jesus? Reconheça a sua autoridade. E assim, você como os discípulos que ali estavam, você assim como os pais daquela menina que ali estavam, ficarão tomados de grande alegria e de grande espanto ao ver o que a autoridade de Jesus sobre a morte, sobre a doença, sobre demônios é capaz de fazer. Aquelas pessoas que ali estavam duvidaram dessa autoridade, mas Jesus, ao ressuscitar aquela menina, nos ensina: creio, acreditem na minha autoridade. E então nós podemos concluir dizendo que nós vimos no início deste momento de meditação nossa que a pandemia tem trazido novos problemas, novos medos sobre as nossas vidas, mas que é importante que saibamos lidar com esses medos, que saibamos lidar com as situações que estão surgindo, para que esses medos e essas situações não gerem mais problemas ainda em nossas vidas, mais consequências ainda sobre nós. E, portanto, para que esses medos e situações não gerem mais problemas, mais consequências, é necessário que aprendamos a lidarmos com elas. E uma forma que temos de lidarmos com essas situações, com esses medos, de maneira que não gerem mais consequências sobre nós, é olharmos para a vida de Jairo e a sua filha sendo ressuscitada. Exatamente porque Jairo vem nos ensinar o que é viver pela fé em Jesus Cristo. Viver pela fé em Jesus Cristo é pegar os nossos medos, pegar as situações difíceis que estamos vivendo e apresentá-los diante de Deus. Com urgência, com choro, com persistência, com humilhação, com fé, enfim, apresentá-las diante de Jesus Cristo, crendo que Ele se preocupa conosco. E assim como Ele foi com Jairo, quando apresentarmos as nossas demandas a Ele, Ele irá conosco também. Mas uma outra forma que aprendemos sobre como vivemos a fé em Jesus Cristo é justamente desenvolvendo uma fé inabalável nele. E uma fé inabalável é aquela que é capaz de olhar as circunstâncias, é capaz de olhar as dificuldades subindo de nível, piorando, é capaz de enfrentar as más notícias e simplesmente continuar crendo. Jairo, diante da notícia da morte da filha, recebe a orientação da parte de Jesus: tem uma fé inabalável em mim, simplesmente continue crendo. E viver uma vida de fé em Jesus Cristo, aprendemos com Jairo, é crermos na autoridade de Jesus. É sabermos que Ele tem autoridade sobre demônios, sobre doenças. Jesus tem autoridade sobre a morte. E quando nós cremos, confiamos nesta autoridade, nós entendemos que não existe impossível para Deus, porque aquilo que é impossível aos olhos humanos, diante da autoridade do Senhor Jesus e do seu poder, essa situação torna-se possível. Então, eu encerro
voltando a fazer as duas perguntas que eu fiz no início. Hoje, quais são os seus medos? O que tem atormentado a sua vida? O que tem te tirado o sono, a fome, a tranquilidade? E a outra pergunta é: como você tem lidado com essas situações que têm gerado medo, que têm gerado estresse, que têm gerado ausência de paz na sua vida? Que ao olhar para esse texto, você entenda que Deus está te convidando a viver uma vida de fé em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a desenvolvermos essa vida de fé em Jesus Cristo. Amém.